Olá pessoal, vamos para mais uma aula de sistemática vegetal. Agora a gente vai analisar a evolução das angiospermas. Então na última aula a gente viu as características iniciais, características gerais, a classificação, alguns fatores que levaram a angiosperma a ser quem são, como flores e frutos. Agora a gente vai ver o contexto evolutivo. Tá? Então lembrando aquele cladograma, mais uma vez aqui tem as características que foram surgindo ao longo do tempo geológico. Lá, tudo isso aqui são plantas. A partir daqui nós temos as plantas terrestres, certo? Escarófitas são algas verdes, também chamadas de plantas, porém a partir daqui do embrião multicelular nós temos as plantas terrestres. Temos hepáticas, musgos, antóceros, tá? Ó, cada um se originou num tempo diferente, então são clados distintos. Depois as licofitas, as monilofitas também surgiram em épocas diferentes. Estou sempre repetindo para cair bem a ideia que briófitas não existem mais e pteridófitas não existem, porque não são táxons monofiléticos, certo? E depois tivemos os nossos táxons monofiléticos, as gimnospermas e as angiospermas, que são as espermatófitas, as plantas com sementes, tudo bem? Tendo o contexto evolutivo, Charles Darwin já pensava em sua viagem ao redor do mundo, ele percebeu a diversidade de plantas com flores, né, de angiospermas, e com os registros fósseis daquela época ele já chegou a algumas conclusões. E numa carta para o seu amigo Hooker, ele escreveu que o rápido desenvolvimento de plantas terrestres, das plantas superiores, né, que são as plantas terrestres, dentro do tempo geológico, é um mistério abominável. Por quê? Se você olhar o registro fóssil, as plantas com flores, as angiospermas, surgiram assim do além. Do nada, descobriu um fóssil que tem já as flores, não teve um gradativo, não há registros fósseis de plantas que foram se modificando ao longo do tempo até chegar no que a gente conhece hoje como angiospermas. Simplesmente elas apareceram como se tivessem sido colocadas, criadas naquele momento geológico. Então isso era um mistério. E ainda algumas coisas são mistérios ainda dentro da evolução das angiospermas. Se a gente olhar aqui no contexto geológico da paleobotânica, nós vemos que as algas surgiram bem mesmo antes, lá no Paleozoico, tá? Na era Paleozoica, milhões de anos. As briófitas, né? Antigamente chamadas de briófitas, agora são as plantas avasculares, surgiram também ali no Ordoviciano, 450, 480 milhões de anos atrás. Lá por 410, as primeiras plantas vasculares, sem sementes. Depois veio aqui no Carbonífero, um pouco antes do Carbonífero, no final do Devoniano, surgiram as primeiras coníferas, as primeiras gimnospermas. Tá? Depois a ginkgo, ginkgofita, a cicadofita. E aqui, cerca de 130 milhões de anos, surgiram as angiospermas, as plantas com flores. Quando elas surgiram? No Cretáceo, certo? Na era Mesozoica. No Cretáceo, lá cerca de 130 milhões de anos, surgiram as angiospermas. E mesmo elas tendo surgido 130 milhões de anos, elas dominam o planeta Terra há pelo menos de 90 a 100 milhões de anos que elas dominam o planeta Terra. Ok? Olhando aqui, então, no Cretáceo, qual que é o fóssil mais antigo que nós temos de angiosperma? Um fóssil perfeito, que não há mais dúvida de que seja uma angiosperma. É o fóssil de Archofructus sinensis. Tá? Aqui tem o fóssil, dá para ver umas certas estruturas, tá? Aqui parecidas com flores, tá? Mas são flores primitivas. Os cientistas achavam que as primeiras plantas tinham flores gigantes, flores com pétalas, com sépalas, com estames gigantescos. Hoje sabe-se que não, tá? Que as flores eram rudimentares, elas foram crescendo ao longo das eras. Tá? Então esse é o fóssil mais antigo. E elas viviam em ambientes aquáticos rasos, pois os fósseis são encontrados junto com fósseis de peixes também. Então foi no ambiente aquático que elas evoluíram, há cerca de 135 milhões de anos atrás. Tudo bem? No Cretáceo, na época que ainda existia dinossauros. Tudo bom? Olhando aqui o Cretáceo, como que era a distribuição do planeta? No Cretáceo, a Pangeia já estava se desfazendo, em Laurásia e Gondwana. O continente sul-americano com o africano já estavam se separando. Só que era uma época com grandes florestas.
Pensa que tudo isso estava na região equatorial, então uma região com muita insolação, uma região muito quente. Então tínhamos grandes florestas de traqueófitas sem sementes, de gimnospermas e agora de angiospermas. Conforme foi tendo o movimento das placas tectônicas, essas florestas foram indo até os polos, o Polo Norte e o Polo Sul, que aqui é a Antártica, eles têm registros fósseis de florestas. Não que hoje tenha, mas no passado tinha. Tudo bem? Então a gente vê que as maiores florestas que hoje ainda persistem estão aqui na América do Sul, na África, na região aqui da Índia e Indochina, ok? No Cretáceo, então, as florestas eram compostas de árvores com folhas amplas e com muitos pântanos. Tinha ainda alguma atividade tectônica, a composição atmosférica tinha uma composição levemente diferente do de hoje, né, que era pré-industrial, e ainda tinha dinossauros. Lógico que não tão bonito assim, um T-Rex convivendo do lado dos outros, mas existiam dinossauros sim, tá bom? Entretanto, se você for observar os resquícios fósseis que nós temos das angiospermas, por mais que mostre que elas surgiram há 135 milhões de anos, há indícios que elas surgiram no Jurássico, tá? Então, voltando aqui um pouco, a gente vai ver que temos aqui o Cretáceo, mas há indícios de que no Jurássico elas realmente surgiram aqui. Por quê? No Cretáceo, os fósseis são muito perfeitos. Tem uma grande diversidade de fósseis de angiospermas. Não tinham aquelas flores vistosas, mas nós temos vários outros fósseis. Isso leva a crer que, para ter uma diversidade tão grande de angiospermas primitivas, elas surgiram antes. Então, acredita-se, mas ainda não tem uma certeza científica, não tem fósseis que provam veementemente isso, que as plantas angiospermas surgiram no Jurássico. Então, hoje, oficialmente, elas são do Cretáceo. Tudo bem? Então, olhando aqui naquela classificação das espermatófitas, então temos os grupos com cruzinha, que são os extintos, alguns grupos existentes, que nem as cicas, as coníferas, os ginkgos e as gnetales. A gente vê que esse mesmo clado aqui, nessa última ramificação de onde surgem as angiospermas, nós temos as gnetales, que foi o último grupo comentado na aula de gimnospermas, que é um grupo que tem características semelhantes às angiospermas, e tem dois grupos extintos, pentoxylales e benetitales, ok? Olhando as pentoxylales, elas foram extintas no Jurássico, aqui tem um fóssil. Elas tinham os estróbilos, os cones, tem aqui os megastróbilos, e aqui os microstróbilos, só que em formatos diferenciados. Eles já tinham uma leve diferenciação, não era um cone tão rígido como os cones, que tem os estróbilos de coníferas e de cicas que nós temos hoje. Então já dá uma noção que estava tendo uma evolução para chegar a uma flor, um fruto, a formação do quê? Do carpelo. Lembra a folha carpelar, aquela folha que eu vou ter o esporângio, ele vai fechar formando o ovário, ok? Então esse aqui já eram plantas que tinham uma certa diferenciação. As benetitales pareciam palmeiras, assim, né? Parecia uma cica, na verdade. O estróbilo dela ficava na base, tá vendo aqui, ó? Olha os estróbilos. E esses estróbilos já tinham algumas folhas modificadas, as brácteas. Dentro dele nós temos o microesporofilo, a folha que vai produzir o micrósporo. E aqui o receptáculo de óvulo, do óvulo. Ou seja, isso aqui já lembra o estigma, tá? E o estilete e o ovário de uma flor, de um gineceu, de uma estrutura feminina de flor, como a gente viu lá na anatomia vegetal. Então já é um início. Então esses estróbilos aqui já tinham uma outra formação, uma dobra de folhas que nos leva a crer que seria um princípio de uma flor, certo? Aqui embaixo dá para ver, ó, o óvulo. Olha, parece um estigma já. Você já tem um estigma e um estilete, já tem um gineceu previamente formado aqui. Tá? Então as benetitales são as mais próximas das angiospermas. As gnetales, que são gimnospermas, são ordens vivas ainda hoje, que nem a Euwichia que a gente viu. Se você olhar aqui a parte masculina, olha os microsporângios, estão presos em microsporangióforos. Esse microsporangióforo é aquela haste que prende o esporângio ao órgão, à planta. É o nosso estame. Na flor de angiosperma, isso aqui é o estame. Então, isso aqui pode ser um estame funcional, um estame primitivo que já tinha em Euwichia. Se a gente for olhar aqui o megasporângio alongado nas
também é um estigma funcional e que produz néctar, ou seja, eu vou atrair polinizadores, coisa típica, característica típica de angiospermas. Então isso faz com que a Wichia, mesmo sendo uma planta tão estranha assim, seja mais próxima geneticamente e fisiologicamente de angiospermas. O outro grupo de Gnetales, o Gnetum, propriamente dito, se você olhar a estrutura dele, já parece uma flor modificada, mas ainda não é uma flor, tá? Então aqui tem uma secreção, ó, dá pra ver aqui de frente o estigma, e aqui ó, tem uma secreção desse estigma funcional. Por que funcional? Não é um estigma propriamente dito. Então isso aqui é um líquido açucarado que vai trazer o polinizador. Quando ele chegar aqui, ao tomar o néctar, ele deixa o grão de pólen, que vai germinar e fecundar a oosfera. E a parte aqui de baixo você tem o que seria o estâmen das estruturas masculinas. Já lembra, parece muito o aparelho masculino de flores, certo? Na região de baixo para evitar a autopolinização. Temos também a efedra, que se for ver, também produz secreção no estigma funcional. E a semente fica protegida por carpelos carnosos, o que poderia ser uma prévia de um fruto. Lembrando que tanto flores como frutos são características exclusivas das angiospermas. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Esse aqui era um pouquinho da evolução, de onde surgiram as angiospermas e seus grupos característicos mais próximos, tanto extintos como os que ainda existem. E até a próxima aula.